Mas o que me deixa indignado é que diante de todos os desvios de conduta do seu gestor-presidente, você se cala. Criação, administração e manutenção de um esquema de rachadinha com pastores dessa igreja. E você, como parlamentar, vendo a denúncia de um crime perante seus eleitores, você se cala. A depredação e destruição agora do engenho Jussara, lá da irmã Cosma, de 75 anos. Ô, meu amigo, a irmã Cosma, 75 anos, está sem dormir. Toda manhã, quando ela acorda, ele vê aquela destruição. Você, como representante do povo, o que é que você diz? Vai buscar lá voto, vai querer voto, né? Então, seu gestor-presidente respondendo a inquérito na Draco, e agora na delegacia de Moreno, sendo processado, pagando 2 escritórios caríssimos de advocacia, e você se cala. Esse seu gestor-presidente, do qual você defende aí esses princípios da moralidade, fechou 3 escolinhas, 3, para os filhos dos crentes. Aqui, Cavaleiro, Casa Amarela e me parece que Jardim São Paulo ou é São Lourenço. Os filhos mandou para Carolina do Norte e Flórida aos olhos da cara, mantidos por essa gente que, da qual ele fechou as escolas. E você diz o quê? Agora, voto você quer, né? Você, senhor deputado, está muito, mas muito aquém de representar os interesses legítimos dessa população recifense, pernambucana, principalmente daquelas que têm origem como você teve nos bancos dessa igreja. Hoje, 1º de fevereiro, dia da eleição da presidência da Câmara dos Deputados. Mas hoje, pela manhã, tivemos uma reunião importante com o nosso presidente Bolsonaro. Participação de vários companheiros da bancada do PL. E a nossa luta é que estejamos todos falando uma só linguagem. E um detalhe. Se nós fôssemos pensar em ganhar a presidência da casa, seria muito difícil. Lembro do Senado, lá na eleição passada, foi difícil. Rogério Marinho, com todo apoio, não chegou. Então nós já sabemos que essa partida para a presidência iria ser difícil. Mas tinha um detalhe, não vamos ficar de fora, porque a vice-presidência da casa, e com certeza no Senado, será do PL. Juntos estaremos aí, pensando no melhor. Nada vai acontecer sem que nós, da direita, conservadores, que estamos com o presidente Bolsonaro, estejamos sabendo. A nossa luta é essa, porque se eles pensam em tentar dominar, nós temos aí que colocar os freios e lutarmos em favor de nosso Brasil. Estamos juntos com o nosso PL e com o nosso presidente Bolsonaro. Não vamos abrir mão dos princípios e valores que sempre defendemos. Deus, pátria, família e liberdade. Um abraço do seu irmão e seu amigo, deputado federal, pastor Eurico Soares, vice da Câmara Federal, e o trabalho não vai parar. Ouviram, né? Deputado federal, pastor Eurico. Lugar de pastor é na igreja. Lugar de pastor é na frente do rebanho. Ô irmãos, chega aqui para mim. Chega aqui. Fazer agora que nem aquele apresentador do programa, né, que já se foi. Chega para mim. Você não admite de que estamos vivendo, nós da geração, né, atual, estamos vivendo a maior crise conhecida, vivida por nós, os crentes das Assembleias de Deus. Irmãos, eu sou de uma época, quando criança, adolescente, na fase jovem e mesmo adulta, mas principalmente na adolescência, a igreja estava toda reunida, naquele ar de reverência, de santidade, esperando a hora do culto para adorar a Deus. E começávamos, às vezes, a louvar aqueles hinos maravilhosos, inspirados, aquela atmosfera espiritual, e os nossos olhos não saíam da porta. Quando a porta se abria, entrava um pastor. Os olhos todos da igreja eram voltados para aquele homem. Pastores da década de 70, 60, final da década de 60 para a década de 70, tá? Por quê? Víamos dos pés à cabeça a maneira como aquele homem entrava, a maneira como aquele homem caminhava, a maneira como ele subia no púlpito, orava e depois como o trabalho era conduzido. Todos atentos, sem perder uma só palavra.
O objetivo daquele homem era magnificar, adorar, exaltar, glorificar a Deus e levar a igreja, como diz um dos salmos, aos pastos suculentos, verdejantes. Os cultos, muitas vezes eu cultuei, ninguém queria sair de dentro da igreja. E aí, normalmente o dirigente, né, que poderia ser um pastor, avisava: terminou, irmãos, podem ir para casa. Por quê? O gozo espiritual, a presença de Deus se fazia sentir de forma poderosa. Na igreja, você tinha confiança, você tinha paz, você tinha esperança, você tinha a fé aumentada, porque a palavra de Deus exaltava a Deus. Aí eu lhe pergunto, hoje é assim? Você viu esse cidadão aí chamado Pastor Eurico, como discursa, como fala bem, em meio lá na Câmara dos Deputados Federais em Brasília? Como ele se envolve e opina, entre muitas coisas, em muitas coisas. Eu vou falar como eleitor. Para mim, há um descompasso abismal entre a figura desse cidadão como pastor, a figura dele como cidadão e a figura dele como deputado federal. Por quê? Como parlamentar, vez por outra, ele entra em conflito com pessoas que estão no mundo, que, segundo a Bíblia, estão nas trevas e não veem em que tropeçam. Todos viram aqui a animosidade que foi estabelecida entre ele e a Xuxa. Todos viram aqui a animosidade que foi estabelecida quando se discutia na Câmara, né, alguma pauta que não cabe dentro da Bíblia, não é defendida por nós evangélicos. Olha, o que eu quero dizer é o seguinte: ele opina lá, ele combate lá, ele fala sobre administração municipal aqui, sobre administração estadual, sobre administração federal. Mas, com o título de pastor que diz que é, para mim foi, não é mais. Seria até melhor que ele não usasse esse nome. Porque se ele usa, ele está jogando na vala comum, tá, as qualidades que existiam, não nele, mas naqueles que exerciam a função de pastor com toda a dedicação, com todo o temor, com toda a temperança, com toda a energia, com toda a santidade e com toda a submissão ao Espírito Santo de Deus. Aí se encaixava na função, nas atividades de pastor. Mas esse cidadão aí, chamado Pastor Eurico, durante todos esses desvios de conduta desse gestor presidente, da igreja da qual ele diz que é pastor, os mais absurdos desvios de conduta, e ele não fala, não combate, não condena absolutamente nada. Lembro-me que em 2019 estávamos em um protesto na Avenida Cruz Cabugá, mostrando através de faixas as ilicitudes, os desvios de conduta e até crimes, porque rachadinha é crime. E aí, a gestão da IEADPE aflita incentivou aos seus advogados para que nos levassem à delegacia. E quando estávamos lá naquelas tratativas, esse cidadão passou como uma bala pelos seus eleitores, nós que votamos nele. Passou e foi dar apoio, conforto, confiança, talvez até orientar. Quem? Ao gestor presidente. E eu, Josué Augusto, eleitor dele em 2 mandatos, estava na delegacia sendo caluniado por uma causa nobre, defendida, que defendo até hoje. Ele se cala. O gestor presidente foi denunciado por um pastor pela criação, manutenção e administração de um esquema de rachadinha, desvio do erário público. Esse cidadão se cala. Pelo contrário, vai para Portugal elogiar e chamá-lo de santo homem de Deus. Esse cidadão, ele foi hostilizado pelo próprio gestor presidente, porque foi para outra igreja pregar a palavra. E o gestor presidente disse: olha, enquanto esse cidadão
não se reportar à CONADEP, que é a Convenção dos Ministros das Assembleias de Deus de Pernambuco, ministro, que de ministro tem nada. Esses homens estão todos zerados espiritualmente. Então, ele se calou. Entenderam, irmãos? E por que não dizer agora a depredação do engenho Jussara? Por certo, olha, João Balbino, por certo você votou nele. A irmã Cosma, por certo, votou nele. Irmã Lia, aí do engenho Jussara, por certo, votou nele. Todos vocês votaram nele. A vossa propriedade foi violentamente depredada. Vocês foram violentados. A vossa mãe de 75 anos, eleitoras desse cidadão que se diz pastor, ele mandou alguma moção de repúdio em função daquela atitude abominável praticada pelo seu gestor presidente? Não manda não. A rachadinha, ele condena, ele vem, diz alguma coisa, não diz não. Então, meu amigo, mude o nome de pastor. Olha, deixa eu lhe dizer uma coisa. Seu filho foi candidato a vereador e você colocou aí nas redes sociais, no Facebook, ele foi pedir autorização a quem? Dentro do seu mais legítimo exercício do direito como cidadão. Pede a bênção àquele que você também deve chamar de pai, seu mentor, o seu anjo. E aí, o desenrolar da campanha, você ficou indignado porque soube que seu filho foi traído. Mas você nunca chegou para dizer nada. Pelo contrário, né? Falava alguma coisa contra os outros. Mas contra quem comanda toda esses desvios de conduta e finalidade, você se cala. A pretexto de quê? Nós, como eleitores, como cidadãos brasileiros, nos envergonhamos. Porque deixa-me dizer mais uma vez, você combate a corrupção lá fora, combate a má administração, combate os desvios de finalidade da prefeitura, do Estado no governo anterior, da presidência da República, combate, né, na defesa dos interesses legítimos, como você falou aí. Mas o que me deixa indignado é que diante de todos os desvios de conduta do seu gestor presidente, você se cala. Criação, administração e manutenção de um esquema de rachadinha com pastores dessa igreja. E você, como parlamentar, vendo a denúncia de um crime perante seus eleitores, você se cala. A depredação e destruição agora do engenho Jussara, lá da irmã Cosma, de 75 anos. Meu amigo, a irmã Cosma, 75 anos, está sem dormir. Toda manhã, quando ela acorda, ele vê aquela destruição. Você, como representante do povo, o que é que você diz? Vai buscar lá voto, vai querer voto, né? Então, seu gestor presidente respondendo a inquérito na Draco e agora na delegacia de Moreno, sendo processado, pagando 2 escritórios caríssimos de advocacia, e você se cala. Esse seu gestor presidente, do qual você defende aí esses princípios da moralidade, fechou 3 escolinhas, 3, para os filhos dos crentes. Aqui, Cavaleiro, Casa Amarela e me parece que Jardim São Paulo ou é São Lourenço. Os filhos mandou para Carolina do Norte e Flórida aos olhos da cara, mantidos por essa gente da qual ele fechou as escolas. E você diz o quê? Agora, voto você quer, né? Você, senhor deputado, está muito, mas muito aquém de representar os interesses legítimos dessa população recifense, pernambucana, principalmente daquelas que têm origem como você teve nos bancos dessa igreja. Será que não basta a omissão? Será que não basta, como é que eu diria, assim, o subjugamento do deputado estadual, calado, não fala ao povo, está sendo escalado agora, acompanhando o gestor presidente, porque já é campanha para deputado, compreendeu? Elegeu agora Babate, nessa sopa de partidos, de ideologias, você se cala. Então, senhor deputado, chegue para o povo, nas redes sociais, nos púlpitos da igreja, e nos diga, por que você se omite vergonhosamente, diante de tantos desvios de conduta, diante de tantos absurdos, diante de tantas violações de direito, exploração agora do seu eleitorado. Pernambuco para Cristo, como? Fazendo da igreja comercial?
tirando sangue de siri, quem está desempregado, ganhando o salário mínimo, tem que desembolsar 100 e poucos reais, senão não forma, senão não canta, uma perseguição diabólica, e você se cala. Agora, o Congresso dos Adolescentes, bem não terminou esse Pernambuco para Cristo, que o saldo foi zero, só conflito, só balbúrdia, só invasão de privacidades, de direitos. Aí, uma soma estratosférica que somamos aqui é questão de 100 milhões de reais em uma semana, com a venda desses adereços, adornos, emenda com dos adolescentes. Então, deputado, assuma o seu lugar. Diga para que veio. Não tenha medo não, porque essa casa aí, quem tem medo sequer deveria pleitear, concorrer a um cargo eletivo para nela trabalhar. Hoje, eu estou convencido, como eu ia dizendo, que nós estamos vivendo a maior crise no meio do povo evangélico. Esse cidadão aí que se denomina pastor, deputado, qual a reação que você tem se você vê-lo entrar para um culto de doutrina ou ministrar uma ceia, assim como esses outros? Você vai dizer, com todas as letras, que ele está no lugar errado. Então, lamentavelmente, estamos vivendo os tempos trabalhosos, do qual o apóstolo São Paulo falou a Timóteo. Que Deus em Cristo a todos abençoe.